e pensar que a gente paga os maiores salários do Brasil para esse povo. Se a gente olhar o quanto a gente paga no judiciário, nossa senhora, pelo amor de Deus. E, e assim, é engraçado, né? Porque eles falam, vamos combater as grandes fortunas e não sei o que, vamos taxar os milionários, os bilionários. Quem é que tem dinheiro igual esse povo aí tem? Né? É difícil, cara, um trabalhador comum, convencional, com folhinha de pagamento lá, receber isso aí. Mas enfim, né? Esse é o Brasil. Então não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Mas a história do governo Lula a gente vai contar. A gente não vai deixar que eles alterem a história do governo Lula, as queimadas e outras coisas. E a gente vai falar sobre isso. Pegando esse gancho, porque eles vão contar a história sobre a perspectiva dessa luta judicial. Olha quem estava ontem assumindo que era ele. Foi ele que ligou e passou o trote. O juiz Apio. Ex-juiz da Lava Jato admite telefonema para sócio de Moro que motivou a ação do CNJ. Ele justificou que tentava checar uma informação e reconhece e-mail inadequado, né? Tá bom. Ô, rapaz. O juiz federal Eduardo Apio admitiu pela primeira vez que foi ele quem fez a ligação ao advogado João Eduardo Barreto Malucelli. Onde é que isso aconteceu? Durante o programa Dona Real, com Leandro Demore, exibido na TV Brasil na noite desta terça, Apio afirmou que fez a ligação porque não havia ninguém em quem confiar para checar a informação sobre o vínculo entre o advogado e o juiz federal Marcelo Malucelli, que na época atuava em processos da Lava Jato na segunda instância no TRF4. Mas será que era só isso mesmo? Será que só foi isso mesmo para dar uma checadinha? Aí temos que voltar no tempo. Esse escândalo ocorreu no mês de maio de 2023. Então, se o Observatório do Clima vai contar, a gente também vai contar a história. Como é que começa, né? O juiz Apio, ele dá uma entrevista e a coisa começa a ficar feia pra ele. Ele assume na Globo News que a senha de acesso dele na justiça era Lula22. Fica parecendo que ele é meio parcial, né? Apio diz que não sabe nada sobre ter sido afastado da Lava Jato, né? Não sabia de nada, né? Tá bom, não sabia de nada. Sabia o quê, rapaz? Você tava sendo apontado como o cara que tava passando o trote. Passando o trote lá pro filho do Malucelli. Aí tá ali, ó. Em laudo para tribunal, Polícia Federal reforça a hipótese do que o telefonema suspeito foi realizado pelo juiz da Lava Jato. Falou, cara, parece que é o Apio mesmo. Se fez um teste na pista de voz, esse teste vai de -4 a +4. A voz ficou em +3, ou seja, é bem provável que foi o Apio. Aí na época, o Samuel Puncher colocou aquele print que eu acho que coloca em xeque a afirmação dele. Não, eu liguei só pra saber se realmente era. Não sei. Não sei se ele só fez isso. Por quê? O Samuel Puncher falou o seguinte, ó. Essa é a postagem de Wilson Ramos Filho, citada na decisão, segundo o TI do TRF4. Esse print só poderia ter sido feito por um magistrado. O post foi logo após Apio consultar os dados de Malucelli, o genro de Moro, no sistema interno da Justiça Federal. O post segue no ar, mas optei pelo print para ocultar dados sensíveis. Como é que o Wilson Ramos Filho teve acesso a essa imagem? Se essa imagem só pode ser obtida por um juiz? Não sei se o Apio estava ligando de forma aleatória, né? O Pancha depois diz, ó. Reparem que o post de Wilson Ramos aconteceu no mesmo dia em que Apio pesquisou os dados do genro de Moro, imagens 1 e 2. Em 2021, Ramos Filho se referiu a Apio como brilhante. Ele é seguido aqui no Twitter por membros do PT, inclusive pelo perfil do Lula. O perfil do Lula segue o Wilson Ramos Filho, que também é conhecido como Xixo, o famoso Xixo. E aí na época a gente foi atrás. A gente foi atrás na época, né? Tá ali, ó. E declara, tudo mais. Tava lá, fui no Instagram do que o Xixo colocava. E qual foi a minha surpresa? No Instagram do Xixo, tinha essa imagem aqui, ó, um certificado. Do quê? Que ele era membro do Conselhão do governo Lula. O membro do Conselhão do governo Lula, o Xixo, que é seguido pelo Lula, tinha o print
de uma imagem que, rapaz, só se você for juiz para você ter acesso. E que foi postado no mesmo dia que o Apio acessou as informações. Olha que coincidência. Olha que coincidência. A gente foi atrás na época, confirmou que o Xixo era membro do Conselhão do Lula. O Xixo escreve no Brasil 247. E o melhor. Qual o melhor? Não é aquela foto do Lula com Xixo, não. É saber o contexto da foto. No dia que Lula saiu do quarto dele em Curitiba, que ele parou de ver o sol quadrado, onde foi que Lula foi passar a sua primeira noite? Na casa do Xixo. Na casa do Xixo. Mas vejam só, né? Lula toma uísque com amigos em Curitiba no primeiro dia de liberdade em apartamento de dono de faculdade curitibana. Lula foi comemorar sua liberdade nesta sexta com amigos e apoiadores no apartamento do advogado Wilson Ramos, o Xixo. Olha só, rapaz. O casal dormiu no apartamento de Xixo. Casalzão, eita poxa. Juiz Apio tentou acionar o governo Lula, mas foi ignorado. Afastamento do juiz Apio pelo TRF4 é abuso inominável, diz o Cacai. Ué, mas agora o Apio assumiu o Cacai. Ele assumiu, né? Usou métodos heterodoxos. Incrível. Aí já no Atlas de outubro, a gente comenta sobre o quê? Um escândalo que, pelo menos para mim na época foi um escândalo, eu tratei como escândalo, onde a Itaipu, estatal, do governo, controlado pelo governo Lula, patrocinou um evento contra a Lava Jato. Ali tá a história, né? A gente falava dos GAR, de publicidade da Itaipu e tudo mais. Aí nessa matéria da Cruzoé, trazia várias informações curiosas. Uma delas é que a matéria destaca que quem estava defendendo o juiz Apio, que está sendo entrevistado pelo Demore, o homem do trote, era ninguém mais, ninguém menos do que Valfrido Vardi. E o Valfrido Vardi também era um dos organizadores desse evento contra a Lava Jato, que contava com o apoio da Itaipu. Né? Diretor jurídico Itaipu defende patrocínio de evento contra a Lava Jato. Indo atrás do flyer de divulgação do evento, você vê aqui o nome dos coordenadores. É o último, Valfrido Vardi. Mas aqui também tá o Xixo. Ó, o Xixo tá indo. Eita, Xixo miserável. Olha lá o Xixo lá, né? E aí os comentários do Atlas, né? No post acima era possível visualizar quem eram os participantes do evento. Além de Vardi, que além de tudo, que já foi dito, é também amigo pessoal do Boulos. E foi o primeiro chefe do Moro quando ele deixou o governo, entre parênteses, né? A Cruzoé, obviamente, abafou isso para proteger o seu marreco de ouro. Enfim, né? Quem realmente chama a atenção é um dos coordenadores, Wilson Ramos Filho. Quem já viu, aí fala assim, a gente já comentou sobre ele em temporadas passadas e tudo mais. Só dar um zoom ali pra vocês verem, né? Todo mundo lá, rapaz, é incrível. Só os melhores. Só os melhores. Ainda tava aí Renato Azevedo, outros jornalistas gloriosos brasileiros. E no mês de junho do ano passado, para você ver como é que funcionam as coisas, autor de perícia que contradiz a Polícia Federal sobre voz de Apio é colunista de site de esquerda. Na época a esquerda fez uma algazarra, né? Falsa. Essa perícia aí é mentirosa. Essa voz não é do Apio. Temos aqui um super perito que prova que a voz não é dele. Agora o Apio, ele mesmo, o próprio Apio vai lá e assume. O próprio Apio vai lá e assume. Fala, não, foi eu que fiz. Não segui o caminho certo, né? O que eu fiz foi meio errado. A história do governo Lula tá gravada. Essa daqui ninguém vai abafar. Essa não tem como. Tá tudo registrado, tudo organizadinho. Grandes casos que aconteceram e os casos se conectam. E a gente tá lá para fazer isso, né? Tá tudo nos atos. Então, do lado de lá tem um observatório do clima, do lado de lá do outro lado tem a gente. A gente tem o mesmo poderio, o mesmo poder financeiro, mas nem de perto. Mas a gente tem boa vontade. Então, temos aí, né? Eu queria ter tido essa ideia antes. Talvez também tivesse preparado para nem lidar com todo esse processo, o vídeo e tudo mais. É um baita trabalho. Não deu para fazer na época do governo Bolsonaro, mas estamos para fazer agora, na era Lula. Vamos que vamos. Dia 15 agora, a gente publica o Atlas de agosto.